E vamos chamar agora, para finalizar a correção, inclusive, o professor de física Carbone, resolvendo aí as questões 13, 14, 15, 16. Química! Com você, Carbone, vamos lá, Tony. Química! Vamos lá, gente. Questão 13, então, aí vamos resolver as últimas 4 questõezinhas, né? Questão 13, então, uma questão de soluções. Falava da solubilidade aí do açúcar, né? Substânciazinha clássica para cair numa questão. Ele dava a solubilidade a 20 graus Celsius, como aproximadamente 2 kg por litro de solução, né? Por litro de água, no caso. No item A, ele pergunta a massa de sacarose, ou seja, de açúcar necessária para preparar 50 ml de uma solução aquosa, saturada e sem corpo de chão desse açúcar a 20 graus Celsius. Bom, você viu que ele dava lá que a solubilidade é 2 kg por litro e ele pergunta para você qual é a massa necessária para preparar 50 ml. Gente, uma regrinha de 3 aí, não é isso? 1 litro de solução, você precisa de 2 kg, logo para 50 ml você deveria passar isso para litro, dá 0,05. 1 litro então, 2 kg de açúcar, 0,05 litros. N, regrinha de 3 aí clássica, você chegava numa massa de 0,1 kg de sacarose, o que dá 100 gramas de sacarose, ok? Item B. Qual é a máxima concentração em mol por litro que pode ter uma solução aquosa saturada de sacarose a 20 graus? Bom, ele fornecia lá no enunciado para você que a solução saturada tem 2 kg por litro. E ele pede aqui o quê? Para você transformar esse 2 kg por litro para mol por litro. Gente, então você tem apenas uma transformação a fazer. Qual que é? Transformar esses 2 kg em mol. Lembrando que o mol está dado aí, né? 342 gramas por mol, no caso da sacarose. Você tem então 2 kg para converter para mol. Então vamos lá. 2 kg nós vamos ter 2.000 gramas, então, não é isso? 2.000 gramas vão ser x mol, 342 gramas vai ser 1 mol, como dado aí no enunciado. Onde você chega aí num valor aproximado de 5,8 mol. Como ele já cobrava ali para litro, né? Ele já dava a litro também ali no enunciado, você não tem que transformar a unidade de volume, né? Então você tem como resposta item B, né? A molaridade, então, 5,8 mol por litro, ok? Uma questão clássica aí de transformar massa para mol, né? No item C, ele pergunta para nós aí, né? Indique como proceder para preparar 200 ml de uma solução de sacarose 2 mol por litro a partir de uma solução aquosa saturada e sem corpo de chão desse açúcar. Então você deve se remeter novamente aí ao enunciado, né, gente? O enunciado diz o quê? Que a solução saturada é aquela 2 kg por litro. 2 kg por litro. Nós acabamos de achar que isso equivale a 5,8 mol por litro. Então você quer transformar uma solução 5,8 mol por litro em uma 2 mol por litro, né? Então o aluno mais atento já observou aí que, poxa, se a concentração é 5,8, a inicial, e a final é 2 mol por litro, isso é uma diluição, você está diminuindo a concentração. Então, o aluno mais atento já reparou isso, agora ele vai, claro, pedir o procedimento, vamos aos cálculos aí. É um cálculo relativamente simples, né? Você tem aí que molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, aquela famosa equaçãozinha aí da diluição ou da concentração de soluções. Manipulando aí os dados, né? Você tem molaridade inicial 5,8 mol por litro, é a solução a ser diluída, né, pessoal? Molaridade final 2 mol por litro, a solução resultante. Volume final 0,2 litros, tem uma tensão que você deveria ter, né? Transformar esse 200 ml para litro, né? Já que a molaridade também é dada em mol por litro. Fazendo essa transformação e aplicando os dados na fórmula, você chegava que o volume inicial de solução saturada sem corpo de chão de sacarose, 0,07 litros. Isso é o equivalente a 60 ml. Você quer obter 200 ml, então o que você deve fazer? Diluir com água esses 70, né? Diluir com 130 ml de água até chegar nos 200, ok? Essa é a sua resposta embasada aí nos cálculos. Legal? Vamos lá então para a questão 14. A questão 14, gente, não é uma questão difícil, mas é uma questão que eu diria
trabalho de relojoeiro, que é catar ali, procurar pequenas coisas ali, um trabalho minucioso, né? Olha o que ele pede para nós. Ele dá a forma estrutural de algumas substâncias bem conhecidas aí do nosso dia a dia, e ele pergunta no item A a fórmula molecular das substâncias descritas. Isso vai te dar um trabalho, né, gente? Trabalho de relojoeiro aí de achar os carboninhos, os hidrogênios, os oxigênios, né? Você vai chegar à conclusão de que, no caso da aspirina, a fórmula é C9H8O4, requeria de você uma paciência, né? O isoxano era mais simples aí, né? 8 carbonos, um alcano, C8H18. A nicotina, C10H14N2. O PET, C10H8O4. O retinol, C20H30O. Essa deu um trabalho, uma dor de cabeça, hein? E a vanilina, C8H8O3. Entender, ele pedir para você fornecer pelo menos uma função orgânica presente em cada substância. Né? Reconhecimento de funções orgânicas, também um clássico aí da química orgânica. Né? No caso da aspirina, você tem aí éster. Quem colocou ácido carboxílico também está tranquilo aí. O isoxano, hidrocarboneto. A nicotina, você tinha a função amina. No PET você tem a função éster, né? No retinol você tem a função álcool lá no finalzinho da cadeia. Na vanilina você tem fenol e éter, né? Para quem preferiu éter, também estava correto. O item C, ele pede para nós aí a tendência de solubilidade em água, a temperatura ambiente, utilizando sinais positivos para uma tendência, né? A substância dissolver-se em água, ou negativo com a tendência a substância não dissolver-se em água, formar um sistema heterogêneo, portanto, né? Pessoal, aqui antes da gente resolver, né? Vamos pensar aí que, no caso, para a gente decidir a solubilidade em água, você deve atentar para a polaridade, né? Para a polaridade da molécula. Essa polaridade é mais intensa quando? Quando ela é mais intensa? Quando você tem pontos de hidrogênio, não é isso? Que é aquela ligaçãozinha H, né, covalente com flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos entre os metais, ok? Então, sempre que você tinha uma ligação H com um desses três elementos, é uma polarização muito elevada. O que acontece também na água. Você tem H e O, apenas ligações H e O. Quando você tem essas polarizações dentro do solvente, né, e dentro do seu soluto, uma polarização muito elevada nos dois casos, você tem aí uma maior solubilização, né? Atentando para esse fato, né, você vai ver que o retinol, ele tem a função OH, que é o álcool. Aí você vai pensar, poxa, OH vai dar solubilidade em água? Vai. Só que a cadeia carbônica do retinol é uma cadeia muito grande. Então, tinha aí uma casquinha de banana para você. O OH realmente dá solubilidade em água, mas como a cadeia carbônica é muito grande, e a cadeia carbônica, ela é apolar, né? São ligações carbono e hidrogênio, o retinol resulta como substância pouco solúvel em água. Você deveria marcar negativa aí para o retinol. Quem tem também uma solubilidade com tendência negativa é o PET. Né? O PET, bom, até da sua experiência cotidiana, né? O PET, o material das garrafas, não tem de dissolver esse água, né? Não teremos como vender gerando pela Petkovic, no Santos, que ontem foi anulado pela marcação tricolor, né? Foi anulado facilmente. Mas enfim, o PET também é insolúvel em água, né? E também insolúvel, mas foi solúvel na defesa tricolor ontem, né? Ele foi totalmente dissolvido, né? Porque tem cientistas, o Tony está aqui, torceu, né, pro alvinegro praiano ontem, mas não deu. Mas enfim, o PET então, gente, pouco solúvel em água porque trata-se de uma molécula praticamente apolar. Aí você tem a nicotina, né? A nicotina você não vai observar também uma polarização muito grande, não tem nenhuma dessas ligações HS, HO ou HN, também pouco solúvel em água. O isoxano, como hidrocarboneto, né, como bom hidrocarboneto, insolúvel em água, basta você lembrar de petróleo, né, óleo diesel, gasolina, uma lista de substâncias insolúveis em água. As solúveis em água você tem aí a aspirina, né? A aspirina você tem aí um grupo OH e ligações também polares entre carbono e oxigênio. Você tem também a vanilina. A vanilina você tem aí um grupo OH
E uma ligação também carbono-oxigênio, são as duas substâncias que têm uma tendência maior a dissolver em água, ok?